Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja convosco hoje e sempre. É uma alegria de terças e sextas, onde nós, sempre na presença de irmãos queridos, damos seguimento aos nossos trabalhos através das palestras edificantes que tanto tocam os nossos corações, que nos faz refletirmos sobre tantas coisas importantes. E dessa forma, então, estamos cumprindo, o papel que nos cabe, levando aos nossos irmãos informações, estando sempre em contato com a doutrina espírita. Lembrando sempre que nós estamos com uma extensa programação de segunda a sábado, sempre às 20 horas, nesse canal e também na nossa rádio web, que o endereço é www.sementesdaboanova.org. Boa noite aí para Ione, para Renata e para todos esses irmãos que estão conectados conosco. Então nós vamos começando aí a nossa atividade, elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, Irmão Maior, modelo e guia, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine. Toque os nossos corações, de forma que possamos estar sensíveis às palavras da noite, mas acima de tudo, que possamos, além de compreendê-las, colocá-las em prática em nossas vidas. Pedimos, Mestre querido, que intua o nosso palestrante, que cubra-o com seu manto de amor, para que ele consiga falar palavras que nos envolvam, de forma que possamos refletir e colocá-las em prática nas nossas vidas e nas nossas situações diárias. Ampara, Mestre Jesus, a todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades, de forma que possamos seguir em frente, mesmo diante das vicissitudes. E assim iniciamos mais essa atividade, com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós estamos na presença amiga do meu irmão Walter Bonaparte Júnior, que é lá de Pindamonhangaba, e que trabalha lá no Centro Eurípides Barzanufo. Boa noite, meu querido. Pode iniciar, que a palavra é toda tua. Olá, boa noite amigos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, via virtual, abordando um tema tão interessante, um tema que é muito prevalente na nossa situação hoje em dia. A gente vai falar hoje sobre a depressão e a espiritualidade. A depressão e a espiritualidade, a gente pode dizer que existe uma conexão muito íntima, existe uma na dependência da outra, até mesmo porque a espiritualidade, ela nos rege, Todas as regras e todo o comportamento que nos é imposto é a espiritualidade que nos traz, a nossa consciência que nos manda. E o que a gente tem para falar hoje sobre depressão, ou síndrome depressiva, como queiram, a gente pode dizer o seguinte, que no mundo hoje é uma das patologias, é uma das síndromes mais prevalentes, que causam incapacidade, afastamento do trabalho, dificuldades nos lares, e em todos os locais comprometem as pessoas realmente. Então a gente tem
A prevalência geralmente no Brasil, a gente pensa que seria baixa. O brasileiro tem uma fama de ser um povo simpático, um povo acolhedor, um povo agradável, que gosta das pessoas e que está sempre rindo por causa do sol. Agora, vocês imaginem que no mundo hoje a prevalência da depressão é em torno de 4% a depressão. E 4% no mundo hoje, no mundo de quase 7 bilhões de pessoas, dá em torno de 322 milhões de pessoas no mundo. São dados da OMS, referente a 2015. Então é muita gente. Para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo, a população total dos americanos é 300 e poucos milhões. Então é como se os Estados Unidos inteiro tivesse uma síndrome depressiva, né? E não é uma síndrome depressiva, não é tristeza. Nós vamos falar disso depois. É realmente uma depressão profunda, com distúrbios do humor, do comportamento. E por que ela pode ser chamada de síndrome depressiva? Porque síndrome na medicina é um conjunto de sintomas. A depressão não é simplesmente um sintoma, estou com uma sensação. Ela é uma série de sensações, uma série de sentimentos, que todos nós temos parte deles. Agora, quando eles estão em conjunto e com uma intensidade maior, a gente chama de síndrome depressiva, né? E no Brasil, pasmem, eu falei 4 a 5% no mundo, né? No Brasil, essa cifra chega a 14%. Isso equivale mais ou menos a 28 milhões de brasileiros que têm depressão e que têm que se tratar. E as causas a gente vai falar aqui, a gente vai ter bastante coisa para falar. Bem, no mundo acadêmico, a gente sabe que a ciência e a medicina, elas lá no passado eram muito ligadas. Depois do materialismo, no século XVIII, século XIX, a medicina se afastou um pouquinho da ciência, a espiritualidade se afastou um pouquinho da ciência e a religião tomou conta de uma vertente e a medicina de outra. A medicina era a ciência e a religião tomava conta da espiritualidade. Agora, com o passar do tempo, o século XX, século XXI, a coisa vem se aproximando, esses dois conceitos vêm se juntando novamente. Então, hoje, existem matérias nas faculdades de medicina que tratam de medicina e espiritualidade. E até se a gente for fazer uma busca no Google, quando a gente olha o Google acadêmico, que é um mecanismo de busca que nos faz achar trabalhos indexados, trabalhos sérios, trabalhos publicados por universidades, não são simplesmente alguns artigos de pessoas que colocam nas suas páginas, são trabalhos publicados na literatura científica realmente. A gente tem uma busca, quando a gente coloca o termo depressão e espiritualidade, a gente acha em torno de 17 mil trabalhos do início do ano. Então isso é uma coisa respeitável, né? 17 mil trabalhos indexados falando de depressão relacionada à espiritualidade. Mas vamos colocar então o nosso PowerPoint, para a gente dar uma olhadinha nas nossas anotações, para a gente ir seguindo. Então, o Brasil, como eu falei para vocês, lidera o ranking de transtorno de ansiedade e depressão. O Brasil hoje, com 14%, é um incrível, mas é o país que tem maior número de depressivos hoje, né? Então, ele é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças, como a hipertensão e como outras de distúrbios endocrinológicos. Ela piora uma série de doenças agregadas a ela, né? E também, como um dado estatístico, a gente tem que as mulheres são mais afetadas do que os homens. Então, as mulheres estão ganhando aí no ranking, infelizmente, de 2 para 1, né? Então, existe o dobro de mulheres acometidas pela depressão. Talvez pela carga mais intensa emocional que as mulheres têm, o trabalho doméstico, mais a obrigação dos filhos e mais a obrigação do trabalho fora da renda, as dificuldades todas, né, do lar e fora do lar, essa sobrecarga talvez seja uma das causas. Mas também uma outra causa que eu imagino é o seguinte: será que o comportamento da mulher com relação às suas dificuldades não é diferente do comportamento do homem? Será que a mulher não é mais aberta a dizer o que sente, não é mais aberta a procurar ajuda, talvez, do que o homem? E o homem deixa, tradicionalmente na medicina, a mulher busca o médico antes. A mulher desde cedo faz o preventivo, desde cedo procura o médico. E o homem tradicionalmente não procura.
Ele vai ter uma preocupação com o médico, se não houver nada na vida dele, aos 50, 60 anos, quando ele pensa em alguma coisa de próstata, não é isso que a gente ouve? E essa é a realidade. Até a gente, nas estatísticas dos planos de saúde, a gente sabe disso. Então, talvez também seja uma causa que as mulheres não simplesmente são mais afetadas pela depressão, e talvez elas se queixem mais da depressão, no sentido de se abrirem mais para esse problema e buscarem ajuda. De qualquer maneira, na literatura mundial é em torno de 2 para 1, 2 mulheres para cada homem. Bom, e algumas faces da depressão que a gente tem. Como a gente pode caracterizar a depressão? A depressão ela é uma série de sintomas. Então, por exemplo, flutuações do humor, aquela pessoa que durante o dia varia muito o seu humor, de um humor muito alegre para um humor triste, sem aparentemente relação com a realidade. Está tudo bem, está acontecendo tudo tranquilo, a vida dela está boa e ela está extremamente triste. Ou então ao contrário, então pode existir um fato triste, alguma coisa que aconteceu, e ela se pega rindo e de um riso desvairado. Então alterações e distúrbios do humor, né? Não simplesmente alterações, mas a gente fala em distúrbios porque é uma coisa patológica, não é uma coisa normal da pessoa ter. Então, além do distúrbio do humor, o que a gente pode dizer também? Traz um grande sofrimento da pessoa e da família. A família sofre, a pessoa sofre, o seu entorno sofre. Então, isso a depressão traz, sem dúvida, dentro do seio da família, né? Disfunção no trabalho. A pessoa é uma pessoa que pode ter um rendimento bom, uma pessoa elogiada, uma pessoa que cumpre suas obrigações, de repente ela muda seu comportamento no trabalho. Então, muda de que maneira? Desinteresse, falta de atenção, inclusive até podendo causar acidentes de trabalho ou acidentes domésticos, pela falta de concentração, pela perda de foco dessa pessoa. E a depressão num extremo, ela pode se tratar de uma perda da autoestima muito grande. A pessoa já não se gosta mais, ela perde o contato com a realidade. E o que isso nos traz? A menção do suicídio. Então, o suicídio é o grau máximo de agressão de uma pessoa com ela própria. E o suicídio hoje a gente chama de endemia, não é uma pandemia. E a gente tem o nome de uma coisa endêmica, é aquela coisa na medicina, é uma doença que existe em tempo integral. Por exemplo, hoje no Brasil, o dengue é endêmico. Ele está em todos os lugares e o tempo todo, praticamente o ano todo. Então não é uma epidemia. Surgiu epidemia de gripe, do influenza. Passou julho, agosto, pum, acabou a epidemia. Não tem mais. Malária, por exemplo, em alguns lugares do norte, é endêmico. O tempo todo está presente. Então o suicídio está sendo considerado hoje como uma endemia. E o suicídio está bastante relacionado à depressão. E hoje também um número estarrecedor, como o número de depressivos brasileiros, eu disse que é alto, 14%, os suicídios hoje é a segunda causa de morte no grupo entre 15 e 29 anos. Então, na idade mais produtiva, as pessoas que têm uma capacidade e uma criatividade maior, esse grupo é o grupo mais acometido de suicídio e é a segunda causa que a gente tem das patologias, né? Então, ainda com relação às causas, falando de algumas faces, como a pessoa se comporta, para depois a gente entrar um pouquinho na espiritualidade e no tratamento, a gente pode dizer o seguinte, que a depressão ela é uma interação complexa de fatores sociais, psicológicos, espirituais, biológicos, hereditários. Também é bastante complexo a síndrome para se analisar, né? Ela acomete muito pessoas que podem desencadear essa crise quando passam por eventos adversos, que a gente chama. O que são eventos adversos na vida da pessoa? Uma perda de um ente querido, morreu alguém que a pessoa ama, né? Ou alguma coisa muito chocante, uma mudança de padrão social na vida dela muito importante, né? Um desemprego, então luto, o trauma psicológico, de alguma maneira que isso ocorre, pode predispor as pessoas mais propensas a desenvolver uma depressão. E aí a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho da diferença entre depressão e tristeza, que parece a mesma coisa, né? Puxa vida, eu bati o carro, tô triste. Tá triste, tá? Mas você tá deprimido? Tô deprimido, mas é uma síndrome depressiva? Não. Não é uma doença depressão. Você tá triste. Isso você tem direito de estar com o que acontece, né? Outra coisa leva a maior estresse também, com perda da qualidade de vida. A nossa qualidade de vida está diretamente ligada ao comportamento, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né? E também uma outra relação importante é a relação com a saúde física. A depressão
com sua relação da nossa saúde do corpo material. Como ela se relaciona, o que acontece, o que ela provoca no nosso corpo físico, com relação a pessoa que tem, por tempo prolongado, uma síndrome depressiva, né? Então, o que acontece é que ela passa a ter esse estado de humor alterado de maneira permanente. Então, todos os dias acontece isso, e aí essa tristeza, sim, mas uma tristeza intensa toma conta da pessoa, com um abatimento profundo, total desinteresse pelas coisas, pelas pessoas. A pessoa tem uma perda da libido, tem uma perda da vontade de evoluir, uma perda da vontade de sair, né, de se cuidar. É aquela pessoa que já não tem mais aquela vontade de se vestir bem, de ter uma boa aparência. Então pode chegar a esse extremo, até de pessoas que se trancam em quartos por semanas, né? Pessoas que, por exemplo, invertem o dia pela noite. Tem pessoas que entram numa síndrome depressiva com uma fobia social tão intensa que elas fazem o seguinte: elas dormem durante o dia todo para não ver ninguém. E aí, de noite, acorda, faz suas coisas, trabalha o que tem que trabalhar em casa. Lógico, estão afastados do emprego por motivo psiquiátrico. E aí, quando as pessoas da sua casa acordam, elas dormem de novo e evitam todo tipo de contato social. É uma coisa muito triste, né? Então, como tudo perde a graça, viver torna-se uma tarefa mais difícil, né? Pesada. A pessoa passa a ter ideias fixas, ideias ruins, ideias pessimistas, que geram uma energia e uma vibração ruim para a pessoa quando isso acontece, né? Então, é isso tudo que eu falei para vocês, a gente acha em vários trabalhos. E uma das especialidades médicas que tem evoluído bastante no estudo da espiritualidade é a cardiologia. Eles têm estudado bastante a relação da espiritualidade com as doenças. Agora, particularmente a síndrome depressiva, quem trata são os psiquiatras e os terapeutas de modo geral, né? Essas são as pessoas que lidam com a depressão no dia a dia como médicos, né? Bom, a gente falou alguma coisa da saúde física, né? Então, como que a saúde física se relaciona com a depressão? A depressão, à medida que ela vai andando, vai evoluindo, vai ocorrendo na pessoa, ela traz uma consequência muito forte no físico. É um termo que a gente usa que chama somatização. Somatização vem derivada da palavra soma. Soma do latim é um derivado de corpo. Então, transformar um sintoma psíquico ou psicológico em algo corporal. Ou seja, a depressão se transformar numa doença física, né? Então a gente sabe que isso existe e isso é bastante descrito na literatura. Isso não é uma novidade, não é simplesmente um privilégio da espiritualidade falar isso. A medicina clássica, ela tem essa prova. Diversas patologias. A gente não fala que uma pessoa hipertensa, por exemplo, ela quando está tensa ou quando entra em depressão, ela pode ter picos de hipertensão? Pode. Então é o estado mental, psicológico, alterando o estado físico. O diabético, por exemplo, o diabético que está em síndrome depressiva ou numa ansiedade muito grande, o que acontece? Desequilibra totalmente o nível de glicose dele, né? A diabetes, ela é fundamentalmente, a consequência dela é os níveis de glicose ficarem muito instáveis, geralmente muito alto, atacando vários órgãos e tecidos no corpo. Então, os distúrbios emocionais e psicológicos fazem com que a diabetes varie muito também. Então, isso se chama somatização. Somatização é a ideia de transformar o psicológico em físico. E na espiritualidade isso existe? Isso é citado? De que maneira a gente encontra? Onde a gente encontra esse conceito? Já que a gente está falando, o tema é depressão e espiritualidade. Bem, na literatura espírita, ela é muito rica a respeito de comportamento. Particularmente nos livros da série do André Luiz, o espírito de André Luiz, ditando os livros ao Chico Xavier, a gente encontra uma palavra que ele considera... Isso foi escrito em 30 e pouco, 1940 e pouco, está bem lá para trás, né? Lá vão seus 80 anos, 70 anos que foram escritos a maioria desses livros. Ele fala através dos bióforos, é a palavra que ele usa. O que são bióforos? Bióforos são energias que são liberadas pelo pensamento, liberadas pela mente e podem se comunicar com as nossas células do nosso corpo. E essas células podem sofrer o ataque dessa energia ruim, dessa vibração negativa por tempo prolongado. E aconteceu o quê? O que acontece com essa célula que está sendo metralhada de energia negativa, de distúrbios do humor? Acontece que pode alterar até o DNA dessa célula. Os genes dessa célula podem ser alterados. Então, a gente diz que esse estado permanente de humor alterado
pode trazer o quê? Até um câncer, né? Então, de qualquer órgão, isso não importa onde vai se refletir, cada pessoa tem uma sensibilidade maior. Então, não quer dizer que todo mundo que tenha depressão vai ter câncer, vejam bem, mas é uma causa. Uma das causas é a permanência dessa síndrome depressiva. Bom, e a mente? Como que a mente age dessa maneira, né? Então, a mente, ela tem momentos felizes e infelizes na nossa vida. Então, a mente, ela pode interpretar como alegria ou como tristeza alguns momentos, e essa energia que nos é passada, essas células sentem. E a gente pode ficar triste ou alegre. E com relação à tristeza, a gente falou no começo que tristeza não é sinônimo de depressão, correto? Não é sinônimo. Então, a gente pode dizer que a tristeza é um sentimento natural da pessoa. Então, a depressão, esse conceito é importante. A depressão está associada a 2 sentimentos básicos. Um deles é a tristeza, tá? Tristeza em excesso. Agora, existe um mecanismo que quando a gente infringe a lei natural do comportamento e temos um erro cometido, quem não comete erro? Todo dia cometemos erro. Estamos aqui para aprender. A nossa encarnação realmente é para isso, é para que a gente possa se conhecer e perceber cada vez mais aqueles erros que a gente vem cometendo e tentar reconhecer as situações para que elas não aconteçam mais. Então, se eu fizer um erro hoje com alguém, ou cometi uma gafe com alguém, alguma coisa que magoou alguém de vocês, eu tenho que perceber isso. O primeiro passo do conhecimento é a percepção. Nós percebemos que cometemos um erro com alguém, ou com alguma coisa, ou com ética, com honestidade, de alguma maneira cometemos um erro. Esse erro tem 2 caminhos. O primeiro caminho, ele bate na sua consciência, e ainda bem que está batendo na consciência, porque esse é o caminho, a gente refletir sobre o erro. Essa consciência trabalha, fala, bom, qual que é a minha impressão do que seria correto? Como eu deveria me comportar dessa maneira? Aí você fala, puxa vida, pisei na bola, né? Eu errei. Realmente eu errei, não devia ter feito isso, não devia ter falado aquilo, não devia ter ido para tal lugar, enfim, cometi um ato impensado. Então, isso vai trazer o que para você? Vai trazer arrependimento, porque a sua consciência está te cobrando, fala, puxa, não vou fazer mais, vou pedir desculpa para essa pessoa, vou me retratar nesse ato, então eu me arrependo. Esse arrependimento gera uma tristeza, um amargo dentro da gente, isso é normal, esse é o caminho normal, né? E aí, a partir daí, a gente vai fazer o quê? Uma reparação do erro. Então, o arrependimento nas pessoas que estão longe desse distúrbio emocional geram reparação. Então, eu não vou cometer mais aquele erro. Então, esse é o primeiro caminho que a gente pode dizer que é o caminho natural. Qual que é o caminho perigoso nessa sequência de raciocínio que eu estou fazendo com vocês? É o segundo sentimento que a gente comentou que a depressão está ligado a 2 sentimentos básicos, íntimos, profundos. O primeiro é a tristeza, que a gente já falou agora. E o segundo? O segundo é a culpa degenerada em remorso. Remorso, o que é remorso? A gente ficar remoendo, é aquela coisa que você fez, se arrepende, dói, você fica triste profundamente, então ela te ataca por dentro realmente. Né? E você não consegue simplesmente se arrepender e fazer a reparação do erro. Você fica remoendo, você fica pensando aquilo o tempo todo. Então o que acontece? Aí a gente gera uma ideia fixa. A nossa mente não para de pensar naquilo. Então aquilo gera uma reverberação, uma ressonância do sentimento ruim, a gente começa a vibrar de maneira negativa, e isso, grandes chances de levar à depressão. Então, na prática, frente ao erro, o que a gente deve fazer? A gente deve raciocinar se foi um erro mesmo, se aquilo vai contra os meus princípios mais puros da minha consciência, refletir sobre aquilo, tentar se arrepender daquilo, tentar reparar aquilo e esquecer e tocar em frente. Porque a partir do momento que você cometeu, fez o que você pôde, pediu desculpas, não vai fazer mais, a vida continua. Então, isso é a reparação. Então, não é a depressão. Então, nesse ponto, a gente está tentando afastar a depressão. Agora, uma coisa que é uma curiosidade, que eu já pensei algumas vezes e acabei lendo por coincidência, é o seguinte: a gente está aqui nessa Terra, né? Nós estamos nesse planeta, nesse orbe, e aqui que nós moramos, e aqui que a gente está se desenvolvendo, temos nossas relações, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nosso trabalho, aqui na Terra, nessa encarnação particularmente.
Agora, a gente sabe que está aqui para uma expiação, não é isso? Daqui a pouco a gente vai virar regeneração, a gente sabe que está se transformando devagar, bem devagar, mas está indo, nós estamos nesse caminho já, apontados para a regeneração do planeta, que tem se falado muito em todos os lugares relacionados à espiritualidade. Agora, a partir do momento que eu evoluo, eu passo um saltinho à frente, eu melhorei um pouco, tenho condições de ser um espírito de mais luz, adquirir um pouco mais de luz com os meus atos, com as minhas diversas reencarnações. Será que existe tristeza em outros planos espirituais? Porque algumas religiões falam que a hora que você desencarna, você passa a ter tudo o que você gostaria de ter e, enfim, um céu, né? Aquele céu almejado a gente tem. Será que não existe, então, tristeza em outros planos espirituais? Eu achei um livro que a questão que eu coloquei foi: existe tristeza ou depressão em outros planos espirituais? A gente tem um livro que, por sinal, é do mentor do livro que eu escrevi. O meu livro chama Almas. E o mentor foi um reverendo inglês que viveu no fim dos anos 1800 e no começo dos anos 1900. Qual que é a história desse reverendo? Esse reverendo chamava George Valley Owen. Escreveu um livro que é publicado pela Federação Espírita Brasileira, que chama A Vida Além do Véu. Esse livro é interessante, ele se assemelha um pouquinho ao nosso lar. Ele descortina um pouquinho a vida no plano espiritual. E a história dele foi o seguinte: ele era um reverendo anglicano, como se fosse um padre, um religioso da religião anglicana inglesa. Só que ele era muito ligado na mãe. Ele era muito chegado na sua mãe, morava junto, e eles tinham uma intimidade, e o que um falava, o outro sabia. E a mãe dele desencarnou em 1909. E esse reverendo ficou muito triste, muito deprimido, e abalou muito a vida dele. Bom, para encurtar a conversa, ele recebeu algumas mensagens psicografadas da mãe. Então, a partir do momento que ele recebeu mensagens da mãe, que ia contra o que a doutrina dele pregava, que os mortos não podiam se comunicar com os vivos, né? Ele foi pesquisar isso. E o que ele encontrou? Kardec, literatura de Allan Kardec. Então, ele encontrou o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1909 estavam todos escritos, né? Pois Kardec já tinha falecido há diversos anos, há algumas décadas. Então ele se aprofundou na doutrina espírita e escreveu alguns livros, dentre eles, aliás, foi expulso da igreja anglicana. Ele não foi mais um religioso da igreja anglicana, porque não era aceito mais dessa maneira, porque ele era um adepto do espiritismo, né? E o que ele escreve nesse livro? Então eu vou ler um trechinho para vocês que eu tenho aqui, presta atenção. Olha, ele fala o seguinte: não sou desta região, Senhor, mas sim sou da quarta esfera. Quarta esfera a gente pode considerar como plano superior, um plano superior ao nosso. E estou aqui pela opção de servir apenas, tanto quanto eu possa, entre estas pobres e escuras almas. Então aí nesse pedaço o que a gente entende? Que ele é de outro plano, que ele está num plano mais baixo, servindo a essas pobres e escuras almas. Correto? Sim. E na sequência, outra pessoa pergunta para ele: mas você mora aqui constantemente? Né? Na quarta esfera? Ele diz: por longos períodos, sim. Mas quando a depressão fica pesada demais, eu volto para meu lar um pouquinho, para me recompor, para depois voltar para cá mais uma vez. Então, nós temos aí uma informação preciosíssima, que nós temos ainda dificuldades em outros planos. Então, que nos preparemos para que todos os outros planos a gente possa trabalhar. Essa é a ideia. A ideia é o trabalho. O trabalho enobrece, o trabalho afasta a depressão, e o trabalho faz com que nossa mente fique ocupada o tempo todo com bons conceitos e não dá espaço para que a gente fique se preocupando com a vida alheia ou valorizando nossos problemas de uma maneira negativa. Então eu achei bastante interessante, trouxe para vocês esse conceito que não se fala, né? Pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar, eu achei muito interessante. Bom, e com relação a causas, né? Temos causas físicas, causas orgânicas, causas emocionais, diversas causas das síndromes depressivas. Então, a depressão a gente pode falar do ponto de vista orgânico, né? Aquelas causas orgânicas que são originadas pelos neurônios, a gente tem as causas dos distúrbios dos neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas que estão presentes nos neurônios, nos nervos, onde os nervos se encontram, que fazem intermediação. Então, da mesma maneira que o fio é feito, por exemplo,
de cobre, né? E hoje a gente já fala em fibra ótica, mas vamos pensar num fio que tem uma sequência do metal. Então vai passando, os elétrons vão passando pelo fio. E no nervo a mesma coisa. Os neurotransmissores vão passando o estímulo de neurônio para neurônio. Então, se a gente tem um distúrbio do neurotransmissor, tem uma diminuição, uma falha na captação, né, alguma maneira que ocorra com essa parte orgânica, a gente tem depressão. Essa depressão é aquela que reage bem aos antidepressivos, aos remédios, né? Então, a sertralina, fluoxetina, etc, etc, não vamos entrar nesse mérito, mas essa depressão de causa orgânica. Então, tem depressão que não é só da espiritualidade? Sim. Tem depressão que é defeito do cérebro e ele causa depressão. E a gente tem diversos outras causas, distúrbios hormonais, a gente tem lesões cerebrais, lesão cerebral por tumor, por sequela de AVC, né, de derrame, trauma, a pessoa que tem um trauma grave e tem um coágulo, um hematoma, de alguma maneira machucou o cérebro, ela é uma pessoa predisposta, às vezes, a ter síndromes depressivas por distúrbio de comportamento, né? O uso de drogas, dependência química também podem gerar depressão, e fatores espirituais e comportamentais também. E outros fatores. Agora, dentro dos outros, né? A gente fala tanta coisa e fala dentro dos outros. Aí a gente tem na sequência tem o neurônio como funciona. Agora a gente vai falar a respeito desses outros fatores. Bem, de outros fatores a gente pode dizer o seguinte. Eu destaquei para vocês um deles, dificuldade no processo de amadurecimento afetivo. O que significa isso? É a síndrome da eterna criança. Então, a pessoa que não amadurece, a pessoa que tem dificuldade de encarar que ela não tem mais 20 anos ou não tem mais 40, então, ou que não tem 10, porque algumas pessoas que a gente conhece, às vezes se comportam como tendo 10 anos de idade, com a mesma responsabilidade, né? Então, o que a gente sente? A gente sente uma inadequação. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa que existe uma tendência muito forte a sofrer depressão, porque ela está inadequada. Eu queria fazer outras coisas, mas eu já não sou mais assim. Então, isso é uma falta de amadurecimento afetivo, né? Perda da autoestima é outro. A perda da autoestima é quando eu não gosto mais de mim, eu não me valorizo. A gente fala que é a síndrome do vira-lata, né? Então, a pessoa sempre se acha pior que o outro, compara o outro para ver que o outro é melhor, que o outro tem mais, que o outro tem mais capacidade. Então, eu não consigo resolver isso. E a perda da autoestima, junto com essa falta de amadurecimento, muitas vezes em casos extremos e graves, volta lá naquele começo que a gente comentou. Pode levar ao suicídio também, né? E aliada à perda de capacidade de se amar. Eu tenho que me amar. Antes de amar os outros, eu preciso me amar. Porque eu não consigo passar o meu amor para os outros se eu não tiver amor por mim. Como que eu vou fazer isso se eu não sei o que é amar? Eu tenho que primeiro gostar de mim, valorizar o que eu tenho, né? Não é ser orgulhoso, né? Achar que eu sou melhor, não é isso. Isso já é outra coisa, é o inflar do ego, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da capacidade de se valorizar, de saber realmente as suas potencialidades. Até onde a gente pode chegar, né? A gente tem um limite para chegar, mas a gente tem que ir desenvolvendo devagar. Porque a gente falou do amor, amar é essencial. Então, porque o amor, ele não é um sentimento de fora para dentro. A gente não está aqui para ser amado. O amor é um sentimento de dentro para fora. A partir do momento que eu sou capaz de sentir amor pelos outros e pelas outras coisas, pelos animais, pelas outras situações, aí sim eu posso ter, talvez, esse benefício de ser amado. Senão fica difícil, né? Aí fica complicado. E a gente sabe que a falta do amor, a falta da autoestima leva a seríssimos distúrbios. Distúrbios que a gente às vezes não pode nem prever de que maneira eles podem afetar o nosso organismo, né? Então, a gente pode dizer que isso causa o quê? Causa uma perda de energia vital. A nossa energia vai se esvaindo, vai se perdendo. Esses fatores todos, a perda da autoestima, falta da capacidade de se amar, de amar o próximo, de valorizar o próximo, vai esvaindo essas energias suas. E a gente vai perdendo a capacidade da energia vital, que é tão importante para que a gente tenha uma encarnação proveitosa, né? E a gente com isso perde o quê? Quem que nos deu essa energia vital? A gente está imerso no fluido cósmico, não está? O nosso ar a gente não enxerga. Como o peixe que está na água, ele não sabe que está na água. Nós estamos dentro do fluido vital, do fluido cósmico, e não sabemos que estamos dentro do fluido cósmico, da mesma maneira que o peixe.
Então isso causa essa perda. E essa noção é da perda da sintonia com o que é divino. Aquilo que é divino nos dá o fluido, nos dá a vida. Então a perda desses sentimentos de autoestima faz com que nos desconectemos do divino. Então a gente já não se preocupa mais com aquilo que está acima de nós. Tem uma tendência de ser mais materialista, de ser um pouco mais egoísta. Então a gente perde aquela essência da divindade, né? Sem contar que a depressão, ela leva a um gasto energético improdutivo. Então o que está rendendo a minha vida na hora que eu estou deprimido? O que eu faço? O que eu produzo? O que eu aprendo? O que eu acrescento na vida dos outros na depressão? Nada de bom, né? Não é nada de bom. Porque a gente acrescenta, sim, na vida de muita gente. Acrescenta coisa ruim. A gente pode gerar energias ruins, pensar coisa ruim das pessoas e trazer um ambiente ruim e desagradável para o nosso meio, nossa família, nosso trabalho, né? Bom, tem várias citações de vários livros, particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra no capítulo 5, no item 5, falando da condição espiritual que nos leva à depressão. Isso foi citado pelo espírito de François de Geneve, e tem a assinatura desse espírito de luz ali. Ele fala a respeito da melancolia. Então eu vou ler um trecho para vocês da melancolia segundo François de Geneve no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam bem. A melancolia é uma das causas de tristeza que se apodera de nossos corações, fazendo com que achemos a vida amarga. E é quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual, mas vendo-se preso ao corpo material, se frustra, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia, abatimento e se sente infeliz. Então é aquele espírito que somos que não está conformado com o que está passando. É uma falta de resignação, é uma falta de compreensão da realidade. E na sequência ele fala ainda, melancolia, tristeza. A causa inicial é esta ânsia frustrada de felicidade, liberdade almejada pelo espírito encarnado, acrescido, somado, né, das atribulações da vida, com suas dificuldades de relacionamento, intensificada pelas influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados, não somente os desencarnados. Então, os desencarnados também, com a obsessão, podem nos levar a uma síndrome depressiva. Podemos ter diversas dívidas e não sabemos. A gente está aqui para cumprir uma série de karmas nossos, fizemos nosso planejamento espiritual, agora devemos a vários irmãos. Esses irmãos podem estar atrapalhados no seu conceito e vir nos cobrar. E a gente pode entrar nessa frequência e isso gerar uma síndrome depressiva também. Bem, então as bases que a gente pode dizer do ponto de vista espiritual que causam depressão, a gente pode resumir como sendo um comportamento materialista, que é extremamente relevante, porque eu me preocupo mais com o material do que o espiritual, eu me preocupo mais em ter do que em ser, isso me traz frustrações. O orgulho e o egoísmo, a partir do momento que eu sou uma pessoa orgulhosa ou egoísta, eu não estou dividindo aquilo que eu tenho com os outros. Eu estou sempre achando que eu quero amealhar mais, eu quero ter mais, ou me achar mais, que também é bem grave, né? Então isso é o orgulho, né? A falta de fé, a falta de crença, a falta de espiritualidade, a falta de pensarmos que existe algo de maior, algo de mais elevado, que existe uma inteligência superior que nos conduz. E isso temos que ter a fidelização, temos que ter a fé por isso. Isso nos afasta dessas causas espirituais que nos predispõem à síndrome depressiva. E se a gente não tiver isso, o que se sente? A gente passa a sentir um vazio existencial. Parece que a nossa existência não tem sentido. Parece que a nossa vida não tem produção. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Então você não se encontra, você perde a conexão com o divino, perde a conexão com o seu próprio plano espiritual, gerando um vazio dentro de você. E isso tudo são precursores da depressão. Bom, e a gente falou dos ressentimentos, né? Das culpas também, aquele remorso, degeneração e remorso em culpa, que é aquilo que a gente falou dos dois fatores básicos dos sentimentos envolvidos, a tristeza, né? E a culpa. Então isso também. E tem um item interessante também quando a gente não aceita as leis naturais. A gente tem que aceitar também que nós estamos aqui num mundo que nos está proporcionando o crescimento, mas o mundo não é nosso. Nós estamos aqui emprestados, né?
Então existem algumas causas naturais que nós sofremos e que, até como catástrofes, e a gente tem uma revolta. As pessoas têm uma revolta, são mais predispostas a ir do topo à síndrome depressiva, né? As influências espirituais estão sempre aí, podem também tanto nos ajudar quanto nos prejudicar. Depende da vibração da nossa frequência, né? E a gente pode gerar essas energias destrutivas a partir do momento que a gente pensa de uma maneira negativa, caindo lá naquela parte que a gente comentou da somatização, lembra? Somatização, o que é mesmo? Somatização é trazer um distúrbio psicológico, mental, físico, espiritual para o corpo físico, né? Então, isso é somatizar. Então, essas energias podem ser destrutivas e fazer com que a gente passe por situações muito delicadas, né? Então, o que a gente quer ser nessa vida? A gente quer ser simplesmente mais um de passagem? Não, a gente precisa estar aqui com um propósito. A gente tem que deixar a nossa marca boa para nós mesmos e para quem está passando junto com a gente, né? Então, também tem uma coisa que precisa ser lembrado, que é a depressão em crianças. Então, esse ano a gente teve uma campanha, né? Como tem o mês do câncer de mama, a gente tem também o maio, agora foi instituído o Maio Amarelo, mês de maio com a cor amarela, que é aquele que tenta despertar as pessoas para a depressão infantil. Depressão entre crianças e adolescentes, que é um assunto totalmente à parte. E aí dá para fazer um bate-papo só sobre esse assunto, que é bastante diferente, né? E ele é promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, do Estado de São Paulo. Então, Maio Amarelo, isso deve pegar no Brasil para o ano que vem. Então, o lema deles é pare, observe e acolha. Então, esse é o lema que está se falando da depressão dentro das crianças, né? E ainda a gente falou do André Luiz, né, dos bióforos, né, que existe na literatura. Emmanuel também diz isso. Emmanuel também diz num trecho, dizendo o seguinte: a depressão interfere na divisão celular, na mitose, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças, sobretudo a deficiência imunológica. Então, nada mais contemporâneo para se falar dentro da pandemia do vírus, né, do coronavírus, a respeito da deficiência imunológica. Então, se a gente tem depressão, a gente tem uma deficiência imunológica? Sim. Então, nossas defesas podem cair e podem fragilizar e expor nosso organismo a sérios riscos, né? Então, a gente tem que evitar isso ao máximo. Tá, então a gente já falou de um monte de coisa, das causas, do comportamento, a gente esmiuçou a parte orgânica, a parte espiritual. E o tratamento, então? Puxa vida, mas a gente sente tudo isso, não tem como tratar? Né? O que a gente pode fazer para melhorar, né? Bom, a gente primeiro tem que diagnosticar. Na medicina, antes de tratar, você tem que ter certeza. Fez o diagnóstico? É aquilo? É. Então tá, então vamos tratar. Então, dentro do diagnóstico, a gente tem que usar todo esse conhecimento daqui para trás. Agora, no tratamento, a gente tem que encarar alguns sintomas que estão nos dizendo que a gente não está se amando, se gostando, se valorizando como a gente deveria. Então, isso é um dos sinais que tem que ser prestado atenção para entrar no tratamento. Então, o caminho para isso qual é? É preencher aquele vazio existencial, onde a gente teve a perda da autoestima e do amor em todos os sentidos, né? Então, primeiro procurando nos conhecermos, nos analisarmos, com o intuito da gente descobrir o que a gente está fazendo aqui, que pessoas temos em nosso entorno que podem nos ajudar. O detalhe, sem nos punirmos e sem gerar culpa, lembra? Então, que isso não possa ser remoído, que isso possa ser sentido, trabalhado e melhorado, né? Conhecendo nossa riqueza interior também, acreditando em si próprio, assim a gente começa a despertar para os valores espirituais, afastando a síndrome depressiva. A gente passa a ter valores na vida, passa a ter motivação familiar, motivação profissional, motivação pessoal, social, junto à sociedade, o nosso valor, né? Agora, o homem, a gente encontra isso também citado na literatura, alcançou um progresso intelectual muito grande. O século XIX e o século XX foram extremamente marcantes para o homem. As invenções trouxeram o homem a um patamar completamente diferente. A sociedade é muito diferente de 100 ou 200 anos atrás. Mas ainda a gente tem uma dificuldade na convivência fraterna. A gente ainda tem dificuldade com o nosso próximo, né? Quem é o próximo? Qualquer pessoa é nosso próximo. Nosso próximo é aquele que está
ao nosso lado, cumprindo o seu papel de alma imortal dentro dessa encarnação, juntos, né? Então a gente tem essa dificuldade. O intelecto foi embora, evoluiu muito, mas nossos conceitos morais, nossa ética ainda ficaram um pouquinho estacionados. Então a gente precisa se dedicar um pouquinho mais a isso, e a convivência fraterna e a tolerância é uma das motivações para isso melhorar. Então a gente precisa fazer o quê? Ver o mundo de maneira mais otimista, encarar que as pessoas podem ter seu lado, podem não, tem seu lado bom. Você não está dentro dela para saber o que ela está passando, você não pode julgar, a gente não pode realmente olhar uma pessoa e falar a parte ruim dela. Então quem somos nós para julgar, né? A gente não pode fazer isso, a gente tem que procurar ver o mundo de maneira otimista, porque vai prejudicar a nós mesmos isso, não só ela, né? A gente tem que liberar um pouquinho aquela criança esquecida dentro de nós, a gente precisa ser um pouquinho mais espontâneo, né? Dentro dos nossos sentimentos, manter o bom humor, ter algumas metas na nossa vida, principalmente que a gente falou de servir, né? Então a gente servindo, a gente tem aquele retorno da sensação que a gente procura sentir o carinho. Quando a gente serve alguém, preenche aquele vazio que você levou bem, né? Praticar atividades físicas que liberam endorfinas também traz uma melhoria do autocontrole. A oração, a meditação, a resignação às leis naturais, a sintonia com o divino, tudo isso faz com que a gente devagarzinho vá afastando essa predisposição a ter depressão. Então, basicamente, o tratamento dentro da religiosidade, e não precisa falar só dentro do espiritismo, é seguir os ensinamentos de Jesus, né? Então, hoje, quem é Jesus? Jesus é aquele espírito de maior luz que já teve entre nós, que a gente tem conhecimento, que encarnou na Terra para trazer o conhecimento, deixar o seu código ético e moral de amor. Então, Jesus com seus discípulos em volta, ensinando, essa é a base. É para isso que a gente tem que caminhar, né? Está tudo escrito ali. E já disse, o próprio Jesus já disse que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? Então a gente se veio aqui e está passando por isso, a gente está preparado para carregar esse fardo, né? E a gente pode fazer algumas citações para ir já caminhando para o término. Por exemplo, o Augusto Cury, que é um psiquiatra, ele tem um livro que chama O Futuro da Humanidade. E ele tem uma frase interessante que ele fala o seguinte: antidepressivos tratam da dor da depressão, mas não curam o sentimento de culpa e nem tratam a angústia da solidão. Então, achei interessante, do Augusto Cury. E a Joana de Ângeles, né? Grande inspiradora de Divaldo Franco. A Joana de Ângeles, Joana de Cusa, ela tem uma frase, duas frases muito fortes, muito pesadas, que nos toca profundamente. Uma delas é o seguinte: a batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu mundo íntimo. Ninguém a vê, ninguém a aplaude ou ninguém a censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso, ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Então ela joga no nosso colo a total responsabilidade de cumprirmos o nosso papel. Fundamentalmente, depende de nós, né? Tem até aquela musiquinha, depende de nós. Outra coisa do Joana de Ângeles, também de Joana, que é muito, muito ilustrativo. Ela diz o seguinte: vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade, e não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar. Então eu acho que a depressão e a espiritualidade estão muito ligadas. A gente precisa tomar bastante cuidado com nossos atos e policiar tudo o que acontece no nosso dia a dia, para que a gente possa detectar os problemas precocemente. Então, a partir do momento que eu consigo mudar um comportamento repetidamente ruim, eu estou me afastando desses perigos, estou me afastando dessas vibrações negativas que podem me causar problemas celulares, podem me chamar obsessores e nos trazer muitos dissabores. Então, que todos possam ter um dia maravilhoso e que Jesus possa cobrir com o seu manto todos que estão nos ouvindo e que iluminem o caminho de cada um, para que a gente tenha a capacidade de sempre
avaliar aquilo que é melhor e aquilo que é o caminho correto. Eu agradeço bastante a audiência e espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Obrigado. Um abraço a todos. Nós agradecemos imensamente por essa maravilhosa palestra que tanto contribuiu, com tantos ensinamentos, com profundidade e com seu carinho particular. E vamos aproveitando então, meus irmãos, que estamos todos juntos, reunidos em nome de Jesus, para podermos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia, e aos nossos benfeitores, para que eles nos abençoem e nos iluminem, e que juntos também possamos endereçar o melhor de nossos corações em favor a todos esses irmãos que nesse momento passam pelas dificuldades da doença, que estão num leito de dor, nas incertezas do futuro, que possam ter coragem, determinação, fé e esperança. Vamos vibrando também por aqueles que também estão na linha de frente, trabalhando pela cura das doenças, passando pelas dificuldades do trabalho cansativo e também do temor por o que se passa em torno deles. Vamos ainda, Mestre Jesus, vibrar pelos nossos governantes, por aqueles que detêm o poder, para que as suas decisões sejam sempre sábias, soberanas e coletivas, afastando todo e qualquer sentimento negativo, pois as suas decisões refletem diretamente em nossas vidas. Vamos ainda, Mestre Jesus, vibrar por aqueles que desencarnaram recentemente, que se encontram perdidos ainda pelo fato da não compreensão, que possam ter serenidade, calma, tranquilidade, fé e esperança. Vamos ainda vibrando por aqueles que jazem nas ruas, na drogadição, no alcoolismo, para que tenham forças para superar as suas dificuldades. E vamos imensamente neste momento, Mestre Jesus, pedir que abençoe a todos esses irmãos que estão nos assistindo, para que eles recebam através desse passe coletivo energias salutares, de renovação, de entendimento, de harmonia, de felicidade, para que possam retornar para as suas atividades muito melhores do que aqui chegaram nessa sala. E assim vamos terminando mais esse trabalho com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Walter, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e te ilumine. Se você quiser dar a sua última consideração, fica à vontade. Tá ok, gente. Foi muito gratificante poder passar isso para vocês, porque a gente sabe que quando a gente faz um bate-papo desse, quem mais aproveita é o próprio orador, isso todos dizem, né? A gente passa o que pode, mas realmente aquelas palavras tocam fundo em nós mesmos, né? Então eu agradeço o convite e deixo um forte abraço carinhoso a todos. É isso aí. Abraço a todos, que Deus os abençoe agora e sempre. Até a próxima, se Deus quiser.